Rita, Vanessa, Luciana. Todas elas tinham sonhos, todas tinham filhos, todas tinham famílias. Todas elas foram mortas por homens que juraram protegê-las, proteger aquele ser, proteger aquela história, proteger aquela vida. Todos eles prometeram amá-las. Aqui no Distrito Federal, a cada 12 dias, uma mulher é vítima de feminicídio. E cada uma dessas vítimas traz com elas um nome, uma história, traz com ela sonhos. E deixaram para trás filhos, pessoas que realmente as amavam. Quem cuida dessas crianças? Quem protege e impede que a próxima mulher seja morta? Esse é o tema de hoje, do nosso Na Escuta. Os órfãos do feminicídio. E quem vai explicar direitinho para a gente como acontece um feminicídio, quais são os fatores, se existe um perfil dessas vítimas, se é possível traçar esse perfil, são dois especialistas que vivem no dia a dia a rotina dessas mulheres, a história de cada um desses casos e que trabalham 24 horas por dia para evitar que uma outra mulher seja vítima de feminicídio. É com muito prazer que nós recebemos no estúdio do Na Escuta o delegado Marcelo Zago, coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Recebemos também a delegada Regilene Siqueira, subsecretária de Prevenção à Criminalidade. São dois policiais que já têm uma longa bagagem nesse combate a feminicídio aqui no Distrito Federal, e eu posso falar, são especialistas que conhecem cada caso na ponta da língua. E primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade, eu sei que o tempo dos senhores é muito corrido. Doutora, muito obrigado pela presença, doutor, muito obrigado por aceitarem nosso convite. Uma satisfação, Juliana. Satisfação, muito obrigada, a gente que agradece. Eu queria começar passando uma pergunta para os dois. O Distrito Federal, ele tem um painel específico que acompanha esses casos de feminicídio. Eu já tive a honra de olhar e vou falar para os senhores, fiquei viciado naquilo, porque ali ele traz muita informação para nós que trabalhamos com comunicação, que trabalhamos com jornalismo. Mas os dados que estão inseridos ali nos assustam. Eles revelam muita coisa. Eles revelam para a gente, por exemplo, doutor, um perfil aproximado, pelo menos, que não dá para a gente adivinhar. Se fosse assim, era fácil evitar o próximo feminicídio. Mas eles dão um norte para o trabalho da polícia, né? Então, saudações, Juliano, aos nossos ouvintes. De fato, quando a gente pensa no feminicídio como um fenômeno, a gente consegue tirar determinadas características, tanto em relação à vítima, quanto em relação ao perfil do autor e também das circunstâncias. É claro que, embora a gente consiga extrair características gerais, é importante dizer que toda e qualquer pessoa está sujeita ao risco de ter um ato contra si, de ter uma morte, enfim. Uma pessoa que tem um histórico de violência doméstica precisa certamente ter uma bandeira amarela em relação a essa situação. Quando a gente fala do perfil geral da vítima, a gente está falando geralmente de vítimas, pessoas mais jovens, entre ali 18 e 44 anos. A gente está falando de uma vítima geralmente preta ou parda em relação à sua cor. Estamos falando também de uma vítima com baixa escolaridade, tá? E em relação ao autor, esse perfil, na verdade, de certa forma, se espelha. Então, quando a gente pensa no autor, a gente vai pensar mais ou menos nesse autor também, dessa idade entre 18 e 44 anos, com baixa escolaridade. Em relação ao autor, a gente tem também uma característica, Juliano, que é muito importante, que são o número de antecedentes criminais desses autores. Quer dizer, a Câmara Técnica fez um estudo e nós levantamos que 12% desses autores de feminicídio possuem mais de 10 ocorrências registradas. Um desses autores tinha 39 registros anteriores, e aí depois cometeu o feminicídio consumado. Então, dentre esses autores de feminicídio, a gente já tem autores aí que já tinham cometido homicídios e até um que já tinha cometido outro feminicídio. Então, quer dizer, quando a gente olha para isso, a gente vê com uma certa preocupação esse perfil e a gente precisa estudar medidas para que isso não se agrave cada vez mais. Agora, doutora Regilene, uma dúvida. O Brasil, ele tem, e eu posso dizer, uma das leis mais severas do mundo quando se fala em feminicídio.
né, uma lei que é de 2015, que foi atualizada em 2019 com penas severas, né, com a possibilidade de agilidade no julgamento desses processos por se tratar, desses julgamentos por se tratar de um feminicídio, e mesmo assim, praticamente dia sim, dia não, nós escutamos falar em algum estado, em algum município brasileiro, que uma mulher foi vítima de feminicídio. Por que esse é um crime que persiste e que a cada ano aumenta no nosso Brasil, doutora? Bem, Gil, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Isso é o nosso grande desafio enquanto formuladores de políticas públicas de prevenção criminal. Antever, prever e, né, verificar como fazer essa antecipação. E por que continua a acontecer? Porque, ao contrário do que acontece com outras modalidades criminosas aqui no Distrito Federal, por exemplo, que nós percebemos aí uma queda, né, substancial aí e efetiva nos últimos 10 anos, em relação ao feminicídio, a gente verifica aí uma oscilação ano a ano desse número. Ora, nós temos aí 20, ora nós temos 30, ora nós temos 20, 24. Então, nós temos uma oscilação. E por que isso? Porque efetivamente não é um crime que se previne com medidas de segurança pública ordinárias. Não é um crime que se previne assim. Por quê? Porque demanda uma mudança cultural. É a nossa estrutura social que gera esse tipo criminal. Então, assim, o feminicídio normalmente decorre de violência de natureza doméstica, violência de gênero, né? Decorrente do fato de simplesmente aquela pessoa, a vítima, ser mulher. Então, normalmente envolve, então, uma questão que é social, que é cultural e que não se muda da noite para o dia. Por isso é o nosso grande desafio, por isso a gente, como enquanto Secretaria de Segurança Pública, a gente tem conclamado a sociedade, a imprensa, os outros órgãos, né, do Poder Judiciário, Ministério Público, os outros órgãos do próprio Poder Executivo, para que, em uma ação conjunta e efetiva, nós possamos fazer esse tipo de prevenção. Porque segurança pública sozinha, com os órgãos de segurança, a gente não consegue fazer esse tipo de prevenção. Até porque não é possível a gente colocar um policial na casa de cada mulher para evitar que ela morra, né? Nós acompanhamos sempre, doutora, e eu digo isso apresentando o Balanço Geral aqui na Record, vendo os nossos outros programas também. Na opinião, e eu faço a pergunta para os dois, o Brasil ainda é um país muito machista, isso é fato, né? Agora, esses feminicídios, eles estão ligados, na maioria das vezes, à situação de ciúme, apenas à questão da cultura, à sensação de posse, onde tudo começa. Tem como a gente tentar pescar esse comecinho do crime, né? Em algum momento, que lá atrás era tudo alegria. Né? Você foi para a frente do altar, naqueles que são casados ou aqueles que estão em união estável, e em algum momento houve um carinho maior, você decidiu juntar os trapos. Em que momento aquele amor todo tem desaparecido e começa esse tipo de situação? Tem como a gente colocar um marco temporal, vamos colocar assim? Eu gosto muito de números, né? Gosto muito de dados, né? Tem um estudioso que diz assim: sem dados, você é só mais uma pessoa com uma opinião, né? O Demi fala isso. Então, trazendo um dado, né, dos levantamentos que nós temos na Câmara Técnica, 72% dos feminicídios aconteceram em razão de ciúme, posse ou não aceitação do término do relacionamento. Então, esse é um dado que a gente precisa levar em consideração para a formulação de determinadas políticas públicas. Quando a gente liga essa informação, né, de que você tem o ciúme, né, como principal motivador, e liga também as informações de onde esses crimes ocorrem, ou seja, no interior das residências, em 74% das vezes, e com uma arma que todo mundo tem em casa, em quase 80% das vezes, a gente vê o tamanho do desafio. E vê como o problema é realmente complexo e como a segurança pública não daria conta de maneira nenhuma sem as outras ações de governo. Quer dizer, quando a gente trata de violência, de segurança pública, a gente precisa entender que a segurança pública é onde deságua um problema que, na verdade, vem sendo construído lá de trás, né? Vem sendo fomentado, etc., ou agravado lá de trás. Então, pegando essas informações e voltando ao raciocínio, se a gente imaginar que 74% das mulheres que são vítimas de feminicídio são vítimas dentro da sua residência, ou seja, em um ambiente íntimo, e se a gente entender também que geralmente é utilizada uma arma que todo mundo tem em casa, ou seja, uma faca, um travesseiro para realizar uma asfixia,
são as próprias mãos para realizar ali uma esganadura. Quer dizer, uma pedra, é um instrumento contundente qualquer, como um segmento de madeira. Isso todo mundo tem em casa. Não tem como a polícia intervir nesse ambiente interno e retirar todos esses elementos de risco. Não tem como fazer isso. E também não tem, como a doutora Regilene falou, a possibilidade de a gente colocar um policial em cada esquina ou dentro de cada casa. Mesmo se fosse dentro de cada casa, o risco ainda existiria. Quer dizer, se uma pessoa está ali num ambiente íntimo e você está verdadeiramente dormindo com o inimigo, né? Literalmente. Então, vejam que é muito difícil de a gente conseguir parar esse ato final do feminicídio. Veja o que eu estou querendo dizer aqui. Não é difícil, na verdade é um grande desafio, mas não é difícil a gente tratar o feminicídio como um fenômeno. É o que a gente tem feito. Agora, tratar o ato final do feminicídio, aquele que tira a vida da mulher, impedir aquele ato, é muito difícil. Porque ele acontece, como eu disse, dentro de uma casa, com um instrumento que todo mundo tem em casa. Então, o que a gente precisa fazer, né, Juliana, dentro desse contexto? Parar a escalada da violência. Porque o feminicídio, em raríssimas vezes, acontece de sopetão. Geralmente em casos de feminicídios não íntimos, ou seja, de feminicídios que levam essa questão da misoginia como motivação, né? Fora isso, os feminicídios íntimos, eles têm uma história de violência. Só que essa história de violência nem sempre chega para as instâncias formais de controle, nem sempre chega para a polícia. Por quê? Porque existe uma subnotificação muito grande de violência doméstica. Então, o Senado Federal fez um estudo e estimou em 61% a subnotificação da violência doméstica. Aqui no Distrito Federal, depois dos nossos estudos da Câmara Técnica, a gente verificou que dos 224 feminicídios que nós tivemos de 2015 até hoje, em quase 70% dos casos, a mulher não tinha registrado uma ocorrência anterior. E já acontecia violência antes daquele crime. Exatamente. Quer dizer, aí quando a gente vai analisar o processo agora, infelizmente, aquela vida já se perdeu, o feminicídio já aconteceu, e agora lá na Câmara Técnica a gente vai estudar esse caso para que a gente entenda melhor como é que funciona o mecanismo desse crime, para que outros fatos sejam evitados. E aí a gente verifica justamente isso que você falou, Juliana. Quer dizer, quando a gente vai para o processo analisar, a mulher não tinha registrado ocorrência, mas em 65% dos casos, aproximadamente, a gente tem uma testemunha, a gente tem um vizinho, a gente tem um parente que fala, não, ela sofria sem violência. Aí a pergunta que fica aí, e por que ninguém fez nada? Né? Quer dizer, tudo bem que aquela mulher, e a gente não quer de forma nenhuma culpar a vítima, ela está numa situação de fragilidade extrema. Ela não consegue se autoajudar, né? Então, o que seria interessante? Ela conseguir ajuda externa, mas nem sempre essa ajuda externa vem como a gente acha que deveria vir, né? Então, aí fica o papel da comunidade, o papel da imprensa na divulgação de determinados mecanismos e determinadas ações, programas, instrumentos, né, que a gente pode utilizar para poder salvar essas vidas. Agora, doutora, vamos falar de quem fica, né? Porque um outro dado que até arrepia, eu sou pai, tenho 3 filhos, e sempre me machuca muito ter que falar sobre isso. Mas muitos, e aí me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas talvez a maioria desses casos de feminicídio, eles acontecem na frente dos filhos, né? Crianças, muitas vezes pequenas, de 3, 4 anos, 2 anos, que não entendem o que está acontecendo. Algumas vezes crianças de maior idade, na casa dos 9, 10, 11, que já entendem que o papai está matando a mamãe, como eu tive, infelizmente, a oportunidade de ouvir várias vezes cobrindo esse tipo de crime, nesses mais de 30 anos aí de profissão. O que acontece com essas crianças normalmente? O primeiro acolhimento, né, ele é da família, ele é da polícia, existe um programa específico na Secretaria de Segurança para abrigar? E quantos são os órfãos do feminicídio hoje? Números, Zagon, consegue... Hoje, esse ano foram 57. Né? Só esse ano? Só esse ano. Na verdade, todas as vítimas de feminicídio este ano, que foram 17, eram mães. Então, este ano, nós temos aí uma média de 3,4 filhos por mãe. É um número assustador. E de fato, o feminicídio, ele não acaba, né? Os reflexos do feminicídio não terminam ali com o ato fatal, né? Com a morte da mulher. Porque os seus efeitos, a sua repercussão permanece aí na vida dos filhos, e não só dos filhos, né? De todo aquele núcleo familiar que vai ficar marcado por aquele ato hediondo mesmo, que é a retirada da vida daquela mãe. E, de fato, o GDF aí não é um programa que é da Secretaria de Segurança Pública, mas é do governo do Distrito Federal. Bom. Que é capitaneado, inclusive, pela Secretaria da Mulher, pela nossa secretária Gisele Ferreira.
que oferece aos órfãos de feminicídio um auxílio, um benefício financeiro no valor de um salário mínimo. É um benefício que já atingiu cerca de 180 órfãos aqui no Distrito Federal. E é importante dizer que se aquela vítima tem mais de um filho, cada um dos filhos recebe esse salário mínimo aqui do governo do Distrito Federal. Então, essa é uma política pensada exatamente para tentar amenizar, mitigar os danos decorrentes, né, do feminicídio. Porque, obviamente, o nosso desejo seria que o ato fatal não acontecesse, que aquelas crianças não precisassem receber esse apoio, esse auxílio. Mas, uma vez que aconteça, o governo do Distrito Federal está aí fazendo prestando esse apoio, inclusive em termos de apoio psicológico, social. A Secretaria de Justiça também tem trabalhado e tem ofertado esse tipo de atendimento a essas vítimas, né, a essa vítima indireta, né, do feminicídio, porque a vítima primeira é a mulher que vai a óbito, mas os filhos, no final das contas, que ficam aí também como vítimas desse ato fatal, também recebem apoio do governo do Distrito Federal. Isso é muito interessante, doutora. Nós conversávamos, inclusive, antes do programa começar, sobre outras medidas adotadas também como forma de tentar, eu não digo mitigar, mas responsabilizar de alguma forma aquele agressor, mesmo que não seja o feminicida, mas o feminicida, o cara que tentou matar a esposa, né, o feminicídio tentado, ele é obrigado, existe uma legislação, inclusive, que obriga esse homem a ressarcir o Estado pelo que foi gasto no tratamento daquela mulher, não é isso? Bem, aqui no Distrito Federal, nós temos uma legislação, uma lei distrital, que está, inclusive, assim, nós não estamos aplicando essa lei ainda, porque está em fase de regulamentação. É uma lei complexa, porque envolve uma série de questões de cunho administrativo, porque demanda a mensuração dos serviços públicos. Por quê? Porque a lei prevê exatamente isso, que o agressor de mulheres, independentemente de ser ou não feminicídio, né, o crime praticado, né, violência contra a mulher, esse agressor, ele, uma vez que a mulher é atendida pelos órgãos públicos aqui do Distrito Federal, tem o dever de fazer esse ressarcimento. Essa lei está em vigor, não está sendo aplicada ainda, não está tendo efetividade por causa dessa questão, essa questão da regulamentação, porque a gente precisa aferir de maneira concreta, de maneira efetiva, essa questão dos custos para que a gente consiga aplicar e que isso seja efetivo, né? E além desse dever de ressarcimento, existe a previsão nessa mesma lei de que o agressor seja penalizado com multa de caráter administrativo. Então, é algo que não impede o processamento desse agressor nas instâncias penais e cíveis, né? É uma instância independente, é uma instância administrativa. E aqui no Distrito Federal nós estamos dificultando mesmo a vida do agressor, porque, de fato, é para desestimular esse tipo de prática, porque aqui no Distrito Federal, assim como a gente tem os nossos desafios no Brasil inteiro, mas aqui no Distrito Federal, a ideia é não tolerar esse tipo de violência. Como a senhora e o senhor já disseram, é praticamente impossível, seria quase um Minority Report, né? Um filme de sci-fi, onde o crime é previsto antes de acontecer. Então você consegue impedir aquilo. A gente sabe que é praticamente impossível isso acontecer na vida real. Agora, com todas essas medidas que nós tomamos, né, uma legislação agora mais severa a partir de 2019, com penas bem maiores. Eu tenho alguns casos aqui que eu gostaria de relembrar rapidamente com a senhora e com o senhor. É possível dizer que a legislação brasileira hoje, ela inibe o feminicídio? Ou ela teria que ficar ainda mais severa? Eu faço a pergunta para os dois. Assim, a última legislação que modificou de forma mais significativa esse cenário do feminicídio foi a Lei 14.994, né, de outubro do ano passado. Então, ela alterou, na verdade, ela elevou o crime de feminicídio à condição de crime autônomo, porque até então, embora tivesse essa rubrica marginal feminicídio... Ele era só uma tipificação. Não, era uma qualificadora do homicídio, né? Uma qualificadora do homicídio. Agora não, passou a ser um crime autônomo e mesmo assim ainda houve um aumento de pena. Então, hoje é a maior pena do Código Penal, né? Até 40 anos, podendo chegar em determinadas circunstâncias até 60 anos.
Quer dizer, você tem lá determinadas disposições que podem levar esse crime de 1/3 até a metade. Inclusive, uma dessas disposições é aquela que a gente estava falando aqui agora, que é justamente cometer o crime na frente de ascendentes ou descendentes. Então, existe esse cuidado do legislador, até porque existem alguns estudos que provam que aquela criança e aquele adolescente, principalmente, ou seja, na sua fase de formação intelectual, que visualiza um ato de violência contra a mãe, ele tende a sofrer abalos psicológicos semelhantes à da própria pessoa que sofreu a violência. Então, vejam o quanto é grave isso. Ele tende a ser um agressor também quando crescer? Ou não? Não tem relação comprovada ainda Não dá disso? para a gente estabelecer uma questão de causalidade, né? Mas, assim, que existe um impacto importante na vida dele, certamente. Né? E isso precisa, então, de tratamento, precisa de acolhimento estatal e de políticas públicas. E é isso que a doutora Rislene estava falando. Então, sem essas políticas públicas, muito provavelmente essa pessoa vai ter uma vida de mazelas psicológicas e psiquiátricas que não serão tratadas e, de certa forma, vão voltar para a sociedade. Né? Seja de uma forma de agressividade ou uma forma de introspecção a ponto de essa pessoa não conseguir participar de determinados círculos sociais. Isso pode acontecer. Né? Então, tudo isso precisa ficar no radar quando a gente analisa. O feminicídio é um fenômeno muito complexo, né? E quando a gente fala, voltando aqui só um segundo dessa questão do efeito, né, dos órfãos do feminicídio, a gente precisa entender também que tem que ter uma estrutura multidisciplinar para atendimento dessas pessoas. Né? Quer dizer, não basta só o psicológico, não basta só o financeiro, porque você dá uma determinada compensação financeira ou um determinado benefício estatal para uma pessoa que é uma vítima indireta do feminicídio é muito positivo, mas só isso não basta. Né? Porque vai saber, né, como é que aquela pessoa vai conseguir utilizar diante daquele abalo psicológico até aqueles rendimentos. A gente não sabe. A gente tem que preparar essa pessoa para a vida. Né? E é esse o objetivo nosso dentro do governo do Distrito Federal. E isso é legal, é uma coisa que a doutora Rislene trouxe, não é uma política de segurança pública, é uma política interórgãos, né? Ela envolve várias secretarias e não é uma política específica, são várias. O governo do Distrito Federal hoje, nós temos, claro, as políticas nacionais, mas o governo do Distrito Federal é referência no Brasil quando se trata no combate ao feminicídio e o atendimento às vítimas, tanto a mulher quanto seus filhos. Exatamente. Voltando ao seu questionamento em relação à nossa legislação, tanto em termos penais, né, que prevê aí penas duras para o feminicídio, e temos uma lei federal, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 do ano de 2006, que acabou de completar 19 anos agora em 2025. É uma lei que é extremamente rica, é considerada uma das melhores leis do mundo em termos de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Então, a gente não pode dizer que as nossas leis sejam ruins em termos de dever ser. Né? Eu costumo dizer que a nossa dificuldade é fazer com que essa lei efetivamente tenha repercussão concreta na nossa sociedade. Mas para isso é que a gente tem que fazer essa lei ser efetiva. Como? Trazendo a sociedade, trazendo as pessoas a essa discussão. Porque quando você falou, até agora há pouco, o Zago estava respondendo sobre por que acontece, como acontece, são relações muito complexas. O crime de feminicídio é muito complexo. Por quê? Porque decorre de relações, normalmente, a grande maioria, de relações íntimas de afeto, que são muito complexas. As relações homem-mulher, principalmente aí quando a gente fala de companheiros, namorados, às vezes vítima e agressor não se identificam nessas condições de vítima e agressor. Então, quando pensa que não, a mulher está inserida naquela situação de violência e nem ela própria consegue saber por que aquilo se desenvolveu daquela forma. Por quê? Porque são comportamentos travestidos de cuidado, travestido de amor. Por exemplo, um excesso de controle, ciúmes excessivo, tudo que parece refletir cuidado, amor, carinho. Olha, veja bem, fica aqui comigo, só comigo. Você não precisa dos seus amigos, você não precisa da sua família, você precisa só de mim. Então, são coisas que, perceba, isso é das relações humanas. Então, como fazer, como se
identificar isso nas relações. Por isso nós temos levado à comunidade, e aí isso é uma ação, são ações de prevenção primária que nós temos realizado na Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com os outros órgãos, com a Secretaria da Mulher, Sejus. Essas ações de prevenção primária do crime é no sentido de que o crime não aconteceu ainda, mas o crime pode acontecer, e pode acontecer com quem? Comigo e com você. Né? Então, não é... Eu costumo dizer que a violência de gênero é o crime mais democrático que tem. Por quê? Porque, muito embora os números indiquem, né, que a maioria das vítimas sejam negras e pardas, tenham escolaridade mais baixa, tem ali um perfil da maioria, né? Mas nada exclui mulheres que tenham condições sociais mais favoráveis, que tenham escolaridades mais favorável também. Nada exclui esse tipo de vítima, esse tipo de mulher também, de ser vítima. E agressores, eu costumo dizer, também, como o Zago disse, existe aí um alto índice de homens que já cometeram outros crimes, né, de agressores que praticaram outros tipos de crimes, mas qualquer homem, e eu costumo dizer isso, também é um potencial agressor. Por quê? Porque a violência não é apenas a violência física. Né? A violência é a violência invisível, que a gente costuma dizer, a violência que é difícil até de comprovar. Quando a gente fala em violência psicológica, por exemplo, chega na delegacia, a mulher fala que sofreu violência psicológica, pois é, cadê os vestígios? Como prova? Como prova? É muito complexo. Então são questões, e essa violência invisível, às vezes é que é o sinal de um possível feminicídio lá na frente. Porque, às vezes, o feminicídio acontece sem nunca o agressor ter dado um tapa na vítima. Mas outros tipos de violências aconteceram com certeza. Tem um dado interessante, que a senhora estava falando que é um crime democrático, vamos chamar assim. Nós temos uma situação que aconteceu em Samambaia, né? O homem matou a companheira a facadas na frente dos filhos, após uma discussão por ciúmes, e ele foi condenado a 43 anos de prisão. Né? Isso aí, ele já está cumprindo essa pena. Um outro caso aconteceu no Guará, recentemente. Graças a Deus não acabou evoluindo para um feminicídio, talvez porque a porta do elevador abriu e a vítima conseguiu fugir. Né? Esses agressores, a gente conversava também fora do ar, é uma das penas, como a senhora falou, mais severas do nosso Código Penal, mas que, infelizmente, por conta do nosso entendimento jurídico, as nossas leis, você tem também a progressão de pena. Não é igual aos demais crimes, né, onde você, com um sexto de pena, você consegue progredir. Se eu não me engano, me corrijam, por favor, 2/3 da pena. Depende se por acaso se é reincidente ou não reincidente. Ou não. Uhum. Mas numa situação como essa, pela experiência, pelo conhecimento que a senhora e que o senhor tem, é possível a gente devolver um feminicida à sociedade, dizer que aquele cara não vai tornar a cometer o crime? Juliana, essa é a pergunta de 1 milhão. A gente quer crer que sim, né? A gente, né, Juliana, quer dizer, a gente quer crer que sim. Idealmente, a gente precisa acreditar nisso, né? Idealmente, sim. Agora, não é simples, até porque, como eu estava dizendo aqui, é um tipo de crime que pode ser que aconteça e possa ser o único fato criminoso na vida daquele agressor. Pode ser que sim, né? Mas pode ser que ensine também. Isso, a gente não pode excluir essa parte da parte pedagógica, talvez, de todo o processo que o agressor passa, né, depois que ele comete esse ato fatal. Mas é muito complexo quando a gente fala em uma mudança de total. Aquele homem, ele vai voltar a se relacionar de maneira saudável com a mulher? É muito complicado. Até para uma mulher entrar nesse tipo de relacionamento é bem perigoso, né? Então, assim, é muito complicado. Eu penso que eu costumo crer nas pessoas, mas, pessoalmente falando, é muito difícil reinserir no sentido de... Então, eu acredito o seguinte, é necessário que a gente tenha determinadas ações dentro dos próprios presídios para poder, de certa forma, mudar a mentalidade dessas pessoas que cometeram esses atos. Quer dizer, não é simplesmente colocando a pessoa em um ambiente confinado que ela vai mudar a sua forma de pensar.
principalmente em relação a um crime como esse, que vem de todo um histórico, né, e de todo esse bombardeio que a gente teve na década de 70, 80, de sexismo, etc., que ainda geram reflexos até hoje. Né? Quer dizer, tem um amigo meu, um juiz chamado Tojal, que quando ele ministra as palestras, as exposições dele, ele diz o seguinte, ele fala, olha, todos nós somos machistas e racistas em desconstrução. Quer dizer, a gente teve uma carga muito grande de racismo, de sexismo na década de 70, 80, inclusive através de programas populares. Quer dizer, se a gente pensar aí na década de 80, 90, né, nos programas de domingo à noite, a gente lembra muito bem, eu não vou falar qual é o programa, mas a gente lembra muito bem um programa de entretenimento que você tinha atos racistas de maneira clara. Né? Hoje isso é inaceitável. Nas músicas você tinha Nas isso, músicas, né? Eu quero ver Soraya queimada. Quer dizer, né? Você tem aí inúmeras outras músicas que trazem, né, esse aspecto social que a gente vivia e que, infelizmente, a gente ainda vive. A gente está se dissociando disso. Né? Agora, o que é necessário, portanto? Então, que tenha uma ação dentro desses presídios. E o MPDFT, aqui, o Ministério Público do DF, tem uma ação junto com a SEAP, que é a Secretaria de Administração do Sistema Penitenciário, para poder conversar com esses presos que foram autores de feminicídios tentados e consumados. É uma iniciativa assim, muito interessante, né, que pode gerar um efeito positivo. Agora, se nada for feito, eu acredito que vai ser muito difícil dessa pessoa sair de lá com uma visão diferente, principalmente porque essa pessoa, ela provavelmente ficou lá dentro do presídio durante alguns anos, fora do convívio social e não acompanhando essas mudanças de evolução nesse pensamento. Ou né? seja, ela não foi desconstruída. Exatamente, ela não foi desconstruída. Né? E aí a gente tem, Juliana, alguns casos em que... Vou trazer aqui um caso que ficou grande repercussão na mídia, que foi aquele garoto que assassinou aquela moça na UNB. Né? Quer dizer, ele praticou aquele feminicídio e aí agora, este ano, ele tentou de novo. Quer dizer, ele foi solto... Né? Com a desculpa de que era para estudar. Na verdade, assim, ele remiu muito tempo de pena. Quer dizer, a nossa legislação ela tem essa possibilidade e ele remiu, salvo engano, 923 dias de pena. Né? Então, ele, de fato, foi para o convívio social com uma facilidade maior do que outras pessoas, né? Em razão desse benefício. E aí, ele está respondendo uma tentativa de feminicídio contra uma outra pessoa. Então, vejam que esse sujeito... Ele precisa de tratamento dentro da cadeia. Quer dizer, saiu igual, pelo visto. O encarceramento por si só não vai tratar esse agressor. A pena não assusta, né, doutora? A pena, como a gente estava falando aqui antes de começar, são pessoas que não medem consequências. Porque chegam num nível de situação assim que eles vão assumir todas as consequências daquele ato. Porque ele não está preocupado se ele vai ter que ir para a cadeia, se ele vai morrer. Não está preocupado. O que está dentro dele em termos de motivação é acabar com a vida da mulher que, de alguma forma, dentro da perspectiva dele, está gerando algum tipo de desconforto. Tem algum tipo de desconforto. E aí, o pulo do gato. Que tipo de desconforto é esse que faz com que um homem... E um homem ou qualquer um outro ser humano, né? Porque também mulheres também podem ser autora, né? Desse tipo de crime. Mas, no geral, né? Grande maioria, são homens. Mas o que desconforto é esse? Por que esse desconforto que gera esse desejo de matar? Quando você fala daquele crime lá do elevador, dos vários socos que a mulher tomou lá aqui no Guará. Para ser exato, sem querer interromper, já interrompendo, 9 socos e 4 cotoveladas. E isso foi logo depois daquele episódio lá em João Pessoa, que foi ali num cenário... Natal. Natal. A gente estava falando de João Pessoa. Isso. Em Natal, que foi num cenário mais ou menos parecido, dentro de um elevador, que de maneira desmedida, o homem se acha no direito de agredir a mulher naquela situação, desfigurou a mulher. Aquilo ali, até houve uma discussão, aquilo ali foi lesão corporal ou foi, para mim, ali ele queria matar. Se não matou, foi por motivos alheios mesmo. Então, na minha perspectiva ali, se fosse eu a delegada ali, eu atuaria como tentativa de feminicídio. Não sei se foi o caso. Foi? Foi. Porque, olha...
E isso são questões que, para a gente discutir, é um nível de aprofundamento que não é jurídico. Isso não é jurídico. Isso tem a ver com... Interpretação. Não, psicológico, eu falo em termos... Discutir os porquês. Tá. Os porquês disso. Né? O que tipo de desconforto sente um homem para ter aquele tipo de reação? Né? Isso é algo que a gente tem que pensar, a gente como sociedade, né? Não é só como poder público, mas como sociedade. Eu tenho duas questões, uma delas sobre a nossa sociedade, mas antes eu queria aproveitar a experiência de novo da senhora e do senhor e tirar uma dúvida que me corrói desde que aconteceu essa situação do elevador. A imagem é muito clara, né? O homem ele bate desmedidamente, desproporcionalmente. Talvez, dependendo de onde pegasse um soco daqueles, poderia ter matado, provocado um traumatismo crânioencefálico, alguma coisa assim. E quando chega na delegacia, a primeira interpretação da polícia é que foi uma lesão corporal e não um feminicídio tentado. Né? Juridicamente, a lei é clara com relação a isso ou é da interpretação do agente de segurança? Como que funciona? A questão da tipificação aí tem a ver com o dolo. Tem a ver com a intenção do agressor. E isso passa necessariamente pela interpretação do aplicador da lei. Então, no caso do delegado de polícia, ele vai, de acordo com as circunstâncias, com as provas, com os elementos probatórios que ele conseguir colher ali, ele vai fazer essa tipificação. Agora, eu acredito, e aí também é a partir da minha experiência, né, como delegada, e aqui no Distrito Federal nós temos, a gente percebe um endurecimento, inclusive no que diz respeito a essa interpretação. Né? Porque se for em outros casos que não seja em crimes de gênero, talvez haja ali uma certa maleabilidade em relação à interpretação do dolo do agressor, né? Para desconfigurar um homicídio, né? Um crime doloso contra a vida, para uma lesão corporal. Mas, em termos de violência de gênero, eu acho que existe um endurecimento das autoridades públicas em relação a esse tipo de interpretação. Né? Posso trazer um dado aqui para contextualizar e para ir ao encontro do que a doutora Regiane está falando. Quando a gente analisa todos os casos de feminicídio no Distrito Federal de 2015 para cá, a gente verifica que praticamente 90% dessas pessoas foram presas ou cometeram autoextermínio na sequência do feminicídio, que é um fenômeno bastante estudado, né? Que é o feminicídio seguido de suicídio. Então, esse número, por exemplo, ele se eleva muito quando a pessoa tem nível superior, quando a pessoa praticou o fato com uma arma de fogo. Quer dizer, ela entende as consequências dos seus atos e ela tem um instrumento ali que vai auxiliá-la, né, de forma mais rápida naquele intento. Né? Então, é interessante a gente entender que as respostas das instâncias formais de controle, seja da polícia, seja do Poder Judiciário, são muito rígidas nos casos de feminicídio, né? Que vai ao encontro do que a doutora Regiane estava dizendo. Quer dizer, olha, a lei a gente tem. Né? Entretanto, como é que você vai dissuadir uma determinada pessoa que tem a intenção de matar alguém e se matar na sequência? Isso é muito difícil. Então, veja que o problema ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Né? E aí, Juliano, pegando esse gancho também dessa questão do elevador, quer dizer, a gente teve aí o que a gente chama de efeito cópia, o efeito imitação, né? Chamado também de efeito copycat. Então, esse também é um fenômeno que nós estudamos lá na Câmara Técnica, inclusive nós publicamos um artigo nesse sentido, falando justamente sobre como é que esse efeito imitação ele ocorre. Quer dizer, a gente já tem, por exemplo, o Gabriel Tarde, lá no século XIX, um sociólogo francês, dizendo que o crime ele é um fenômeno que ele é contagioso. Né? Sendo o crime um fenômeno contagioso, a depender da forma que existe a divulgação pela imprensa, existe a possibilidade de se gerar um efeito semelhante ao efeito do suicídio, que é aquele efeito Werther, ou seja, efeito imitação. Agora, a depender da forma que a imprensa ela traz, isso pode gerar algo semelhante ao chamado efeito Papageno, ou seja, o efeito de fortalecimento daquela causa. Então, tudo é a forma que se fala. Quando a mídia, por exemplo, ela traz um roteiro de ação, ela estimula determinados atos semelhantes. Quando ela traz as consequências do ato, como a gente está fazendo aqui agora, dizendo, olha, as penas são muito severas, as respostas são muito firmes. Quer dizer, a média das condenações de feminicídio que nós temos no Distrito Federal são 22 anos e 6 meses. Isso, a gente está falando de uma média anterior à Lei 14.994, que tinha pena menor. Ou seja, agora a tendência é subir essa média.
né? Então, as respostas são firmes. As políticas públicas são importantes e estão gerando resultado, mas é muito salutar que a gente entenda que o problema é muito complexo e que deve envolver não só a segurança pública, mas inúmeras outras ações do governo, e não só o Poder Executivo, mas o Poder Legislativo e Judiciário. E eu vou além, eu acho que tem que envolver também o vizinho. Com certeza. O vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho dos lados. E aí, aproveitando que a doutora Regilene falou da questão das políticas e o que o senhor também comentou, doutor Zago, de não ter como prever determinadas situações, até porque muitas vezes a pessoa está ali dentro, ela não entende aquilo como uma forma de violência. Eu acompanhei recentemente alguns estudos de caso e de interpretação mesmo, experiências sociais, a palavra da moda agora no Brasil, né? Do X pintado na mão, que é uma das formas de denunciar a violência, né? A mulher pinta com um batom ou algo assim na mão o X, ela mostra aquilo ali, a pessoa interpreta, e a questão da mão abrindo e fechando. E é impressionante, em um desses estudos, feito no estado do Rio de Janeiro há mais ou menos 3 semanas, de quase 500 pessoas que foram testadas, apenas 3 conseguiram identificar esse símbolo como um símbolo de que alguma coisa errada está acontecendo, e as 3 que identificaram agiram para que a mulher, tentaram tirar essa mulher das mãos do agressor. Na opinião da senhora e do senhor, o brasileiro, ele tem conhecimento, mas ele tem medo de agir, ou falta essa informação chegar ao cidadão para que ele possa intervir de alguma forma? Aquele famoso em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, deixa como está, não se mete, ou o brasileiro simplesmente não sabe que pode intervir? Eu acredito que até a gente pode considerar que são as duas coisas, né? Eu acho que são as duas coisas porque as pessoas têm medo de intervir e se comprometerem, né? Porque o grande desafio é esse. Até quando a gente está em investigações, né, que a gente faz na polícia, a gente percebe que as pessoas, os vizinhos, as pessoas não querem se comprometer com o processo em si, com a investigação. Por quê? Porque eu tenho que ir lá, tenho que prestar, vou me comprometer, vou dizer, vai que aquele agressor é perigoso, é um criminoso perigoso que volta às ruas. Exatamente, que volta às ruas, eu vou ficar vou correr risco. Existe, mas então são as duas coisas que podem influenciar. Mas para mitigar esse tipo de situação, o que tem sido feito? Nós temos trabalhado aqui no Distrito Federal com campanhas, no sentido de incentivar mesmo. Esse ditado popular aí de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, nós estamos buscando desmistificar isso, porque sim, em briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher. É o vizinho, é o parente, é o irmão, é amigo, é o colega de trabalho. Essas pessoas precisam identificar a violência e saber identificar a violência. E esse é o grande desafio também. Tanto vítima quanto as pessoas que a cercam têm que saber identificar a violência. E isso é que nós temos feito em termos de prevenção primária, que eu mencionei agora há pouco. Por quê? Porque se a pessoa não sabe identificar, ela não vai nem saber que precisa agir, né? Agora, outro caso que aí a gente não tem desculpa é quando a violência extrapola os limites, né? Ali das 4 paredes, quando o vizinho percebe a vizinha gritando, apanhando, o síndico e nada faz. Aí eu costumo dizer o seguinte: nesse caso, a própria omissão é também um ato de violência. Porque você permite que aquela violência persista e nada faz, você está contribuindo para a impunidade daquele agressor. Inclusive para que possivelmente aquela mulher venha a ser vítima de feminicídio. Então, a gente tem estimulado isso. Inclusive, o GDF lançou uma campanha recentemente em parceria com o CNJ, que a campanha a gente chamou de Salve Todas, que é uma campanha que é toda criada por meio de inteligência artificial, reproduzindo mulheres que foram vítimas de violência ali, o perfil das mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui no Distrito Federal e também dos órfãos de feminicídio, com o fim de sensibilizar a população. Olha, você, o vizinho, você, o irmão, você, a mãe, o pai, quem souber
quem tiver notícia da violência, não se cale. Diga, reporte a violência às autoridades para que algo possa ser feito. Porque enquanto isso for mantido no no silêncio, né, na clandestinidade, as autoridades públicas não têm como agir, né? Doutor Zago, é bom a gente deixar claro para quem está acompanhando a gente em casa, feminicídio não é um crime de amor. Feminicídio é um crime de ódio. Feminicídio é um crime de poder que destrói completamente a família, principalmente quando ele é cometido na frente dos filhos, inclusive, como os senhores já falaram, isso aí é um agravante da pena quando cometido na frente dos filhos ou dos pais da vítima. Agora, hoje, no Distrito Federal, a mulher que está nos ouvindo agora, a mulher que está nos vendo agora, ou você que está assistindo, acompanhando o nosso podcast e conhece uma mulher que é vítima de violência, como essa pessoa pode, eu não vou nem dizer denunciar, eu vou dizer assim, como essa pessoa pode impedir que mais uma mulher seja covardemente assassinada? Olha, a primeira coisa, Juliano, e indo aqui no contexto do que estava sendo dito antes, é importante que as pessoas consigam identificar quais são os atos de violência, né? Quer dizer, a violência, segundo a Lei Maria da Penha, ela não é uma violência tão somente física. Ela pode ser uma violência psicológica, como a que a gente estava se referindo agora há pouco, que inclusive o CNJ lançou um instrumento agora chamado Instrumento de Avaliação de Violência Psicológica para tentar aferir o grau dessa violência psicológica. Ela pode ser uma violência moral, ela pode ser uma violência patrimonial ou uma violência sexual. Então é importante que se entendam todos esses atos de violência para saber, inclusive, se está havendo uma escalada dessa violência. Por quê? Porque se eventualmente a vítima ela não entende que ela está sofrendo uma violência moral ou psicológica, quando chegar o próximo passo, né, que geralmente acontece nessa escalada de violência, que é a violência física, ela vai achar que é o primeiro ato de violência. E na verdade não é. Ela já vem sofrendo esses atos de violência de maneira anterior. E isso vem se agravando e, portanto, seria muito importante que ela conseguisse levantar uma bandeira amarela na cabeça dela, né? Para que ela prestasse atenção em determinados atos e fatores de risco que podem levar ao cometimento de um feminicídio. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? E aí, além disso, é importante também que a gente entenda quais são os canais para denunciar. Quer dizer, o vizinho, né, o parente que vê aquela mulher numa situação de violência, ele precisa entender que talvez aquela mulher não tenha forças suficientes para sair daquela situação por si própria. E ela precisa, sim, de um auxílio, ela precisa de uma rede, ela precisa de atendimento psicológico. Então, hoje, é muito simples, né, de a gente pesquisar na internet quais são os equipamentos públicos. No DF existem inúmeros equipamentos públicos que podem salvar a vida dessa mulher, seja na Secretaria de Segurança Pública, na Secretaria da Mulher, na Sejus, e inclusive em outras ainda pastas do governo. Mas, além disso, onde denunciar? E aqui fica o recado, eu acredito que o mais importante, que é o serviço de prestação mesmo, prestar serviço público, né? Quer dizer, se o fato está acontecendo, 190, quer dizer, o telefone básico da Polícia Militar, né? Se o fato já aconteceu e você quer denunciar, olha, aquela pessoa está sofrendo atos de violência, não é de hoje, etc., 197 é o telefone da Polícia Civil. E essa denúncia, né, ela pode ser anônima. Se a pessoa não quiser se envolver, ou como a gente disse aqui, às vezes a pessoa tem medo de se envolver, tudo bem. Então, pode ser anônima essa denúncia, ela não precisa se identificar, né? Além disso, a gente tem aí o canal do Disque 100, Disque 180. Então, esses inputs, eles precisam chegar nas instâncias formais para que a gente consiga atuar. Porque se a gente não tem conhecimento de que aquela pessoa está sofrendo violência, não há condições hoje em dia de que a gente consiga pensar que aquela pessoa está sofrendo violência, fazer uma busca ativa e tentar trazer aquelas pessoas para o instrumento de proteção. É importante, portanto, essa questão da denúncia. Acho que esse é o ponto principal. Perdão, eu acho que esse é o ponto principal, é você saber, primeiro, que não está sozinha, né? Como a doutora Redilene trouxe, o doutor Zago trouxe também, existe toda uma rede, tanto uma rede de apoio quanto uma rede de serviço, para que você não fique só. Tá? Denuncie, não aguente calada aquele grito de agora, ele pode se transformar em algo muito pior no futuro. Eu quero agradecer demais a presença da delegada Redilene Siqueira, também do delegado Marcelo Zago, especialistas nesse assunto e que com certeza trabalham para evitar que outras mulheres sejam vítimas desse tipo de crime. Quero agradecer a você, ouvinte do Na Escuta, telespectador do Na Escuta, e em nome de todas as vítimas do feminicídio, sejam elas as mulheres, sejam elas os filhos, eu queria pedir que nós encerrássemos hoje o nosso Na Escuta fazendo um minuto de silêncio. Até a próxima.